Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Estamos juntas estudando o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, da Joana Weaver, da editora CPAD. Hoje nós estamos então no áudio 25. Você tem ouvidos? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Durante centenas de séculos, todas as manhãs, os judeus religiosos têm recitado Deuteronômio 6:4. Esse versículo abre o Shema, a principal confissão de fé do povo judeu. Amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Deuteronômio 6:5. Shema, a presente palavra hebraica significa ouve tu, e é também uma palavra para nós. A Escritura contém a grande verdade, palavras poderosas que podem mudar a vida, se estivermos dispostas a Shema, dispostas a ouvir. Infelizmente, parece que o povo de Deus sempre teve problemas para ouvir. Talvez seja hereditário. Muitas vezes lemos o Antigo Testamento sobre os esforços de Deus para comunicar-se com seus filhos teimosos. Porém, falando-vos eu, não ouviste, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes e subistes à montanha. Deuteronômio 1:43. Porém, enviou profetas entre eles para o fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. 2 Crônicas 24:19. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que entregaste na mão dos povos das terras. Neemias 9:30. Não é difícil enxergar um padrão aqui. Quase desde o início dos tempos, o povo de Deus se opõe à obra transformadora de Deus ao recusar-se a ouvir, ao tirar a voz divina da sintonia. Fazemos a mesma coisa quando nos recusamos a prestar atenção à voz do Espírito em nossas vidas. Algumas vezes a recusa para ouvir é deliberada. Não queremos enfrentar o que achamos que Deus tem a dizer. Outras vezes penso que é quase inconsciente. Vivemos em estado de recusa, pois não conseguimos mais desempenhar nenhuma tarefa que o Senhor deseja que façamos. Às vezes, permitimos convenientemente que a voz de Deus seja suprida pela confusão de nossa existência diária. Recusamos ouvi-lo, nos ocupando demais com a leitura bíblica e oração. É quase como se fôssemos crianças insubordinadas que tapam os ouvidos, batem o pé e começam a zunir bem alto justamente para não ouvirem o que os pais estão tentando lhes dizer. Independentemente do modo como fazemos, o resultado final é o mesmo. Quando nos recusamos a ouvir a voz do Senhor, nós o excluímos. Negamos ao Senhor a oportunidade de nos ensinar, de transformar nossas vidas e de trabalhar através de nós para transformar o mundo. Certamente é por essa razão que Jesus recompensa o ato de ouvir por repetidas vezes. O chamado da trombeta de Cristo entremeia os evangelhos repetindo as palavras do Shema. Quem tem ouvidos ouça, e por 8 vezes em Apocalipse, Jesus instruiu a sua noiva, a igreja, a ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sem sombra de dúvida, o Senhor ainda fala hoje, através das Escrituras, através das nossas circunstâncias, em nosso coração, através da voz do Espírito Santo, nós podemos ouvi-lo se desistirmos da rebelião e da recusa. Podemos ouvir sua voz quando a escutarmos atentamente. Ele vai nos ensinar. Quem tem ouvidos, ouça e preste atenção. Como Deus fala com você? Embora saibamos que Deus fala claramente através da Bíblia, muitas de nós ainda não sabemos como ouvir a voz de Deus em nosso espírito. Como Deus fala com você? Alguém perguntou à escritora e palestrante Carole. Achei a resposta dela imensamente prática e útil. Comigo, ele fala através de um sinal inconfundível em meu coração. Ele nunca falou comigo em voz alta, mas às vezes o pensamento colocado pelo Senhor em minha alma é tão vívido que só pode ser dele. Muitas vezes é apenas um pensamento ou uma ideia que flameja em minha mente, e eu sei que vem do Senhor. Às vezes é um pensamento tão diferente de tudo que eu estava pensando, ou tão criativo, que eu jamais seria capaz de imaginá-lo. Ou ainda o oposto, o que eu queria ouvir de Deus. Quando isso acontece e o pensamento está em conformidade com a Bíblia, sei que ouvi a voz de Deus de um modo inconfundível.
Oro frequentemente para que possa ouvir a voz divina mais vezes e com maior clareza. Quando não consigo, sei que ele não parou de falar, é eu que parei de ouvir. Fazendo o que Jesus diz. Apenas ouvir a palavra de Deus não é o bastante. Naturalmente, a Bíblia deixa muito claro. O poder transformador de Deus em nossas vidas é expandido quando nós não só ouvimos, mas também agimos conforme o que ouvimos. De fato, com a nossa verdadeira recusa em aplicar a verdade divina em nossas vidas, podemos acabar não ouvindo a sua voz no futuro. O pecado verdadeiramente bloqueia nossos ouvidos espirituais, da mesma forma que a cera em excesso tapa o ouvido físico. Quando isso acontece, podemos para ouvir, acenando com a cabeça dizendo sim, mas não estamos compreendendo absolutamente nada. Pessoas com ouvidos tapados espiritualmente estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Paulo escreve em 2 Timóteo 3,7. O fato triste é que não podemos ficar acostumados a ouvir a voz de Deus a ponto de não mais nos comovermos. Podemos nos tornar como as pessoas sobre as quais Deus nos advertiu através do profeta em Ezequiel 33, 31, 32. Eles vêm a ti como um povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo. Ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Essa declaração soa assustadoramente familiar, não? Da mesma forma, soam as palavras de Tiago, irmão de Jesus, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, Tiago 1, 22. Já falei bastante sobre obediência nesse livro, principalmente porque acredito que ela seja o ingrediente essencial da intimidade com Deus e a chave para termos o coração de Maria. E a obediência é exatamente sobre o que estamos falando aqui. Ou levamos as palavras de Jesus ao coração e mudamos, ou vamos ouvir e desprezá-las. E desprezar a voz de Deus é pior do que não ouvir, especialmente quando dizemos que o amamos. Quando os meus filhos se recusam a ouvir, tenho vontade de citar as palavras de Jesus em João 4, 14 e 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não me diga que você me ama, é o que eu quero dizer quando eles vêm suplicando para assistir a desenhos animados depois de terem recebido a ordem para limparem seus quartos. Obedeçam as minhas ordens. Jesus não mede palavras conosco. Ele diz com fraqueza tudo o que realmente é importante em nossas vidas. Ele coloca o dedo em nosso ponto sensível, nos lugares afetados pelo pecado que tentamos esconder com tanta dificuldade. Aponta para o nosso quarto bagunçado e diz: faça isso e viverá. Temos que obedecer porque ele deseja que vivamos. Oswald iluminou minha vida de muitas formas, mas talvez nenhuma foi tão penetrante como essa verdade simples sobre a importância da obediência. Todas as revelações de Deus estão seladas até serem abertas por nós através da obediência. Obedeça a Deus do modo como Ele lhe mostra e instantaneamente a próxima etapa se torna acessível para você. Deus nunca vai revelar mais sobre si mesmo até que você tenha obedecido ao que já conhece. Uau, muito forte isso, hein, gente? Infelizmente, é mais fácil falar sobre a obediência do que fazer alguma coisa a respeito. Dissecamos e analisamos a verdade divina, a colocamos em debate e filosofamos sobre ela. Fazemos qualquer coisa, mas não permitimos que ela atinja a nossa vida. O que Jesus realmente queria dizer? Perguntamos uns aos outros enquanto refletimos sobre as palavras de Cristo no estudo bíblico de quarta-feira à noite. Certamente ele não quis dizer que precisamos vender tudo que temos que dar aos pobres, concluímos. Depois continuamos a explicar por que precisamos reduzir a oferta de missões até que tenhamos saldado a dívida do novo carro. Esse é um exemplo extremo, naturalmente, mas penso que há algo dentro de nós que se rebela contra a autoridade de Deus em nossa vida. Algo profundo que insiste em fazer as coisas do nosso jeito. Isso acontece hoje da mesma forma como aconteceu quando Eva resistiu a Deus no jardim, quando os filhos de Israel ignoraram as advertências dos profetas e quando os judeus crucificaram a Jesus. E a pergunta de Pilatos aos judeus ainda ecoa hoje: o que vocês farão com o homem? Conhecer a Cristo significa ouvir as suas palavras e obedecê-lo amorosamente. Caso contrário, não conhecemos de fato. Kathleen Norris, autora de Amazing Grace,
Descreve uma simples experiência que afetou a sua realidade e mudou sua vida. O grupo de mulheres de sua igreja pediu-lhe para conduzir um estudo bíblico sobre o anticristo, uma tarefa para a qual ela não se sentia preparada. O conjunto de materiais de estudo lhe deu alívio, mas não muita ajuda prática, pois afirmava que até mesmo Agostinho havia desistido do assunto. E alegou que a questão estava além do seu entendimento. Então Kathleen pediu ajuda ao seu pastor. Rapidamente ele resumiu e repudiou a tendência que os cristãos têm de sempre identificar o anticristo como seus inimigos pessoais ou com as suas autoridades detestadas por eles. É uma tentação indolor, escreve Norris. Em nosso século, o anticristo foi identificado como Adolf Hitler e outros homens. Tendo em vista a histeria política generalizada na América, sem dúvida também o foi em relação a Bill e Hillary Clinton. Mas então escreve Norris, o pastor disse algo tão simples, mas que ficaria em seu coração para sempre. Cada um de nós age como um anticristo, ele disse, sempre que escutamos o evangelho e não lhe damos ouvidos. Uau! E esse áudio fica por aqui. E eu creio que existe hoje uma reflexão que brota nos nossos corações. E eu pergunto, nós somos só ouvintes ou praticantes dessa palavra? Se somos só ouvintes, enganamos a nós mesmos. Mas se somos praticantes, vivemos aquilo que jamais imaginaríamos e caminhamos em lugares que jamais caminhamos, porque a obediência nos conduz a esse lugar. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, em nome de Jesus. Amém.